A morte de um bebê de 1 ano é investigada em Uberaba. Segundo o boletim de ocorrência que foi realizado, o menino teria ido ao hospital da criança lá na cidade de Uberaba e foi mandado de volta para casa. E em casa, depois da utilização de um medicamento que teria sido prescrito lá no hospital, ele começou a apresentar-se mal e, infelizmente, depois de levá-lo novamente ao hospital, a criança acabou perdendo a vida. E é mais um caso de uma morte suspeita em relação ao atendimento que foi feito no Hospital da Criança em Uberaba. David Carneiro, direto de Uberaba, ao vivo para trazer as informações em relação a esse caso, mais um neste ano de 2023, que preocupa evidentemente as nossas autoridades e ao mesmo tempo a nossa sociedade. Como é que foi esse atendimento? O que aconteceu com essa criança? São questionamentos que estão sendo feitos. Bem-vindo, por favor. David, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, os nossos amigos do Balanço, muito obrigado pelas boas-vindas. Bom, esse caso que chamou a atenção, a própria equipe do hospital, a própria diretoria que convidou a imprensa para fazer essa coletiva e para esclarecer todo o passo a passo da chegada da criança, do atendimento, da liberação dela para casa e depois do retorno dela já em óbito. Do meu lado, a doutora Cláudia Macedo, que é a nova presidente aqui do Hospital da Criança, que vai trazer todos os detalhes para a gente sobre o atendimento, também o quadro clínico aqui apresentado por essa criança de 1 ano. Doutora, muito obrigado por conversar, doutora Cláudia, muito obrigado por conversar com a gente. Como que a criança chegou aqui? Quais foram os atendimentos, as precauções que o hospital tomou com a criança? Essa criança, passando pelo começo, né, ela deu entrada, a ficha dela foi feita às 9h41 da manhã, tá? Ele tem o Ravi 1 ano e 2 meses e 20 dias, para ser mais preciso. Foi feita a ficha, estava com ele e a irmã, com a mãe. Às 10h14 foi passado pela triagem com a enfermeira, tá? Com a enfermeira Karina, que a mãe relatou que estava há 5 dias com um quadro de diarreia frequente e vômitos, mas estava conseguindo comer. E ele estava reclamando de dorzinha no ouvido direito, tá? No exame físico, quando foi avaliado, ele estava afebril, frequência respiratória normal, frequência cardíaca normal, saturando 99%. E ela alegava uso de qualquer medicação e alergia. Após a triagem, essa criança passou para ser atendida pelo colega, tá? Que, ao exame físico, notou que a criança apresentava uma otorreia, uma secreção purulenta em orelha direita. Então, a criança não estava vomitando na hora, estava hidratada, estava alimentando, tá? Não tinha febre e você tinha achado o foco da infecção, aí já entra com antibiótico. Nesses casos, a gente não tem necessidade de coletar exames, tá? Como ela estava estável, foi liberado para casa, com a receita de pegar a medicação até na UBS, qualquer intercorrência voltaria. Essa criança deu entrada às 18h50, tá? E ela já chegou em óbito. Ela já chegou com midríase, tá? Já estava com uma certa rigidez em braços e equimoses em região de tórax e dorso. Foi realizado um eletrocardiograma que mostrou a ausência de sinais elétricos no exame. E aí, diante disso, a gente pediu a SVO para investigar a causa do óbito. Me contaram o que tinha acontecido, às 19h15 eu cheguei aqui, que eu estava por perto, e conversando com a mãe, que eu pensei, às vezes ele broncoaspirou alguma coisa. Ela disse que não, ele deu remedinho, tomou direitinho, não tossiu, e ela deixou ele na sala e foi ver outra criança dela, o outro filho dela. E aí, quando ela retornou, ele já estava em óbito. Para ele estar rígido, esses hematomas no corpo, é porque demorou um grande tempo para ver, doutora? Isso daí eu não posso te falar, tá? Porque
Essa parte eu vou deixar para a SVO, né? Porque assim, ele já estava um pouquinho, até mostrei para a mãe, né? Pessoal, ele está meio doente. Eu falei assim, eu tinha notado isso. Então, o que eu posso te falar que eu vi às 19h15, midriático. Aliás, eu já nem tinha visto a midríase, porque as meninas já tinham me relatado, mostrado o eletro, mas a gente viu esses sinais nele. Só para a gente entender, doutora, para a gente conversar com o amigo e a amiga do Balanço Geral que está nos acompanhando, essa secreção no ouvido é uma infecção de ouvido. Infecção de ouvido, tá? O que que acontece? Ele tem uma infecção, você tem a membrana timpânica. Aí quando a gente fala que estourou, é porque a secreção está saindo para fora. Aí o tratamento é clínico, antibiótico, que aí normaliza tudo. E qual que era a chance, com esse quadro, ele permanecer aqui no hospital para ficar em observação? Indicação de internação ou de observação, se ele estivesse desidratado, a mãe relatasse que ele não estava alimentando, criança prostrada, né, com quadro de vômito. Eu não posso mandar uma criança que está vomitando, eu não posso passar medicação VO, tem que estabilizar aí primeiro, né? Então, estava alimentando, não estava desidratado, afebril, achei o foco de infecção, então eu vou tratar com antibiótico que é de primeira linha, que a gente está acostumado. Prescrito e liberado mesmo, tá? Aí o retorno. A mãe volta, não está aceitando a medicação por boca, ou ele já está tomando antibiótico, não está fazendo efeito, então eu estou tendo uma complicação. Aí internação, investigação, tá? A doutora estava conversando com a gente antes, Rafa, desse quadro de que se ele chegasse aqui, já estivesse sendo medicado, e aí seria o caso dele permanecer aqui no hospital, como a senhora bem disse. E qual que era a chance dele ter tido uma complicação com o medicamento que foi prescrito aqui no hospital? Isso aí é a SVO que vai falar, tá? Aí eu não... Porque assim, uma das coisas que consta aqui, que a gente pergunta, se a criança tem alergia a algum medicamento. Então ela negou, né? Doutora, oi Rafa, pode falar. Aproveitando, doutora Cláudia ao vivo com a gente, ao Balanço Geral falando sobre esse caso que está repercutindo muito na cidade de Uberaba. Há uma preocupação porque se trata de mais um caso que acontece no Hospital da Criança, mais um neste ano de 2023. Agora, eu queria que ela explicasse melhor, ela tem conhecimento disso, até para os amigos de Uberaba e para a nossa população entender. Bom, ele apresentava uma secreçãozinha no ouvido, provavelmente um quadro infeccioso, né, algum tipo de infecção, mas eu queria que deixasse bem claro o porquê que nenhum exame foi feito, não houve a necessidade de um exame, por exemplo, de sangue nessa criança. Isso, perfeito. A doutora já havia explicado para a gente aqui durante a coletiva, e isso daqui ela vai explicar melhor para a gente, doutora, porque o Rafa está questionando, mesmo que ele estivesse com essa infecção, o porquê que não foi pedido um exame de sangue para ele ou qualquer outro tipo de exame. Bom, o hemograma, se eu tenho um foco de infecção, eu vou pedir um hemograma, para ver o grau da infecção, por exemplo. Mas se eu sei o local da infecção, eu sei qual antibiótico que eu vou usar, tá? Então, se eu tenho uma infecção de ouvido, eu vou dar tal antibiótico. Ah, ele tem ausculta pulmonar, fiz um raio-x, eu vou passar, tem pneumonia, eu vou passar o antibiótico que vai pegar pulmão. Ele tem uma infecção urinária, aí eu preciso de exame, mas a mãe vem com a queixa de que a criança está com dor para fazer xixi. Agora, foi visto que ele estava com uma infecção de ouvido. O que eu vou tratar? Não tem necessidade, o hemograma não vai mudar a conduta, tá? Eu tenho que entrar com antibiótico. Aí é o segundo caso, a criança está em uso de antibiótico, não estava tendo melhora, não está aceitando a medicação, está vomitando, está mantendo febre, retorna, aí é a indicação de investigar o porquê que ele está tendo febre, tá? Certo, então, só resumindo para a gente entender, só seria necessário o pedido do exame caso ele não apresentasse melhoras e não soubesse onde era a infecção. Se estava com história de febre e o exame clínico não achei nada, aí a gente parte para os exames de laboratório. Aí na criança de 1 ano eu vou pedir um hemograma, um PCR, peço a urina, vou pedir um raio-x, aí eu vou investigar de onde que está vindo isso daí. Tá? Mas se eu tenho foco, eu não tenho necessidade de coletar exame nesse momento.
Perfeito, doutora. Muito obrigado por conversar com a gente. Rafa, a gente vai continuar acompanhando esse caso, né, para saber o resultado dos exames. A doutora que assume a presidência do hospital também já deixou claro que está aberta para trazer mais esclarecimentos para a gente também acompanhar e saber o resultado dessa criança, o resultado dos exames do IML. Rafa. É uma preocupação de toda a população de Uberaba. Muito obrigado, doutora Cláudia. E lembrando, deixando muito claro isso para toda a sociedade de Uberaba, foi o próprio hospital que chamou a imprensa para trazer explicações em relação a esse caso da morte dessa criança, principalmente porque existe, né, uma preocupação, né, por parte da família. A família está querendo entender como é que foi esse atendimento, por que essa criança voltou para casa, por que ela não ficou em observação, até porque nós estamos falando de uma criança que perdeu a vida posteriormente. Então é algo que vem sendo questionado, e também quando a gente faz uma análise do histórico envolvendo o hospital da criança lá na cidade de Uberaba, existe uma enorme preocupação. Preocupação das nossas autoridades. Uma comissão especial de inquérito foi formada na Câmara Municipal lá da cidade para apurar investigações envolvendo, lembra? Aquela criança que recentemente também perdeu a vida, ele que tinha um desejo até de ser jogador de futebol no futuro, um adolescente, pré-adolescente, e a família questionou o atendimento que foi realizado no Hospital da Criança de Uberaba. Nós tivemos uma outra situação já no começo do ano envolvendo uma outra criança que também, infelizmente, acabou perdendo a vida, e os familiares também questionaram o atendimento feito pelo Hospital da Criança de Uberaba. E lembro mais, esse ano de 2023, a própria Secretaria Municipal de Saúde, a prefeita da cidade, anunciou uma intervenção neste hospital que recebe recursos do governo municipal para realizar o atendimento público. Isso foi anunciado pela prefeita, essa intervenção no hospital. Depois, essa intervenção por parte da diretoria não foi aceita, de forma estranha, porque a intervenção não tem que aceitar ou não, mas não foi aceita por parte da diretoria do hospital. A própria Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Uberaba deram um passo para trás, resolveram, não vou entrar então nessa discussão, não vou entrar nessa história. Foi anunciado um pronto atendimento lá na cidade de Uberaba, no Hospital Regional, atendimento pediátrico, para melhorar a situação de atendimento das famílias e principalmente dessas crianças, mas infelizmente, mais uma criança acabou perdendo a vida, mais uma vez no Hospital da Criança, e questionamentos precisam ser feitos, são questionamentos que são feitos através de vereadores, através de autoridades municipais e agora até mesmo do Ministério Público de Minas Gerais, para entender os recursos que estão sendo colocados aqui, estão dando conta de atender a demanda? A estrutura está dando conta de atender a população? Os profissionais que estão aqui dentro para atender as crianças estão realmente preparados para atender de forma digna, com todos os recursos necessários para que uma criança precise em relação ao atendimento? São questionamentos que são fundamentais. E perceba, a lista é enorme envolvendo o Hospital da Criança de Uberaba. E quando a gente fala da morte de mais uma criança, é claro que nós precisamos nos preocupar. E chamar a atenção, sim, do Ministério Público, provocar as nossas autoridades para que algo seja feito e, principalmente, nós tenhamos respostas. E aí, depois do anúncio daquela intervenção, depois de tudo que aconteceu anteriormente, o que mudou em relação a esse atendimento? Ah, Rafael, mas um novo pronto atendimento foi criado para atender as crianças na cidade de Uberaba. Tá, mas e aqui? O que mudou? Melhorou? Aumentaram os recursos? E lembrando, nós estamos falando de um local que recebe mais de 7 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro para atender essas crianças. Essa é uma preocupação, precisa, claro, ser investigada, entendida, compreendida e principalmente dar tranquilidade para a sociedade, para os moradores de Uberaba, e a gente vai ficar de olho acompanhando sim, e não podemos cruzar os braços. Está aí uma especialista, uma médica que é a responsável e presidente pelo hospital, a doutora Cláudia, que conversou com a nossa equipe, dizendo que para ela, naquele específico, ela que é especialista, exame nenhum precisaria. O diagnóstico que foi feito foi tudo correto. Pode ter acontecido dessa criança, a partir do momento que ingeriu esse medicamento, ter algum tipo de reação? Pode ter acontecido, mas isso é uma investigação que será feita posteriormente. Mas algo aconteceu. E o questionamento para o pai, para a família, para os amigos, para todo mundo é: essa criança foi mandada para casa, ela estava bem, de repente aconteceu isso? Não é estranho?
É muito estranho. O que aconteceu nesse período? A gente vai continuar acompanhando.